Bom, a apneia do sono é um fantasma na cardiologia, porque o diagnóstico é raro em relação ao número de portadores do problema. Então, o que se sabe é que os pacientes que apresentam apneia do sono, eles vão ter fibrilação atrial entre 31% a 49% dos pacientes. Ou seja, não é como os grupos que têm fibrilação atrial e têm apneia, são grupos muito parecidos, são obesos, idosos, hipertensos, etc. A gente pode pensar que seja uma simples coincidência, quer dizer, o mesmo grupo tem duas patologias independentes, mas não, existe uma forte associação entre apneia e fibrilação, a apneia provocando a fibrilação atrial. Sim, o Holter, ele tem um software que foi desenvolvido há uns anos atrás, que auxilia, quer dizer, que faz uma sugestão de apneia do sono, porque a apneia do sono no Holter, ela vai provocar algumas alterações bem típicas. O problema do Holter é que ele não tem a sensibilidade para detectar a apneia de baixa intensidade. Então, o Holter seria útil como uma varredura dos pacientes que têm suspeita de apneia. O diagnóstico final de apneia é feito pela polissonografia. Então, o Holter seria uma maneira de não mandar todos os pacientes para a polissonografia, porque o número de laboratórios é pequeno, a espera é grande, o custo é alto. Então, o Holter seria um screening, seria uma varredura, né, com alterações bem típicas para apneia de moderada a severa intensidade. Os trabalhos sobre incidência de apneia do sono dão valores muito variáveis. Então, assim, o clássico é que 4% dos homens acima de 35 anos têm apneia e 2% das mulheres depois da menopausa têm apneia. Mas isso varia muito. Existe trabalho dizendo que 30% da população adulta de uma cidade como São Paulo tem apneia do sono. Nos Estados Unidos, as estatísticas dizem que 17% dos americanos têm apneia, e isso está crescendo, porque os grupos que apresentam apneia do sono são os mais idosos, que a população está envelhecendo no mundo inteiro, e os mais obesos. E a obesidade também é uma situação que piora progressivamente. Bom, a apneia do sono, ela vai modificar tudo no indivíduo, porque ele vai ter um predomínio da adrenalina durante a noite, que é exatamente o contrário do sono normal, onde tem um predomínio do vago, do parasimpático durante o sono, e isso vai provocar uma situação de alta tensão adrenérgica durante o sono, gerando, por exemplo, hipertensão arterial. E hipertensão arterial resistente, quer dizer, resistente às drogas, porque ele não consegue dormir e ele está sempre sob efeito adrenérgico. Então, são pacientes que têm uma frequência cardíaca mais alta, tem uma variabilidade da frequência cardíaca mais baixa e uma situação super comum com a apneia é a hipertensão arterial. Chega a 70%, 68%, 70% dos apneicos são hipertensos e geralmente hipertensos graves ou resistentes. Outra situação muito comum são as alterações psiquiátricas, alterações de humor, porque esses pacientes, como eles não dormem, eles têm sonolência diurna, eles têm irritabilidade, têm distúrbios psiquiátricos também. Tem arritmias, tem a fibrilação atrial, né? Vão ter mais insuficiência cardíaca, tem um risco de vida maior, eles têm mais morte súbita, eles usam mais marca-passo. Então tem uma porção de... Eu chamo a apneia de um fantasma da cardiologia. Ele está escondido atrás de uma porção de situações. Bom, o 24 horas de Holter é um clássico já, né? Para quem faz cardiologia, quem lida com arritmias, porque é a única discussão do método no Brasil, né? Não existe outra reunião desse tipo. E segundo, o grupo que participa desse evento, neste evento há uma situação de discussão de eletrocardiograma, de debate de arritmias, que também é uma situação única na cardiologia nacional. Quer dizer,
é praticamente uma aula de arritmia e eletrofisiologia que não existe, que é uma situação única. Então, o valor, primeiro, um incentivo ao uso do método, é uma valorização do método e é um ensino além de Holter, de arritmias, de eletrocardiografia, que é uma situação sensacional dentro da cardiologia brasileira.